COI do Bitcoin, será que é um bom investimento? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Eu recebi um link sobre um COI de Bitcoin e eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho de uma avaliação sobre esse produto. Lembrando que eu não sou especialista aqui em operações estruturadas, mas achei interessante demais para a gente debater um pouco sobre isso. E eu quero muito que você comente aí qual a sua experiência pessoal com COIs. Eu nunca comprei COI, eu também nunca recomendei, mas eu queria muito saber de você se valeu a pena, se foi bom, se não foi, se ganhou dinheiro, se ficou no 0 a 0 e assim por diante. Então, basicamente aqui tem uma oferta aqui da Agora. Se eu não me engano, a Agora é a corretora do Bradesco. Então, eles ofertam aqui essa operação estruturada, fala aqui que tem segurança, 100% do capital, ele é protegido, tem um potencial de valorização, paraná, paraná. Vai usar aqui os conceitos de descorrelação com ativos tradicionais, o Bitcoin é um pouquinho diferente aí, de diversos ativos que o pessoal conhece um pouco mais. E ele vai usar aqui a estrutura de um ETF lá da BlackRock, justamente para fazer essa tal estratégia, que é basicamente aqui um call spread. Já vamos entender basicamente o que eles estão propondo aqui no final das contas. Então, quando a gente abre aqui o material publicitário aqui, em relação a esse COI, eles explicam um pouquinho o que é esse certificado de operações estruturadas. Vou falar aqui algumas vantagens, como fazer o investimento, beleza? E aqui então estão algumas informações um pouquinho mais práticas sobre essa oportunidade de investimento aqui que a Agora está oferecendo para os clientes aí. Então, basicamente aqui tem a estrutura que eles estão montando, basicamente vai ter uma operação relacionada aqui ao ETF lá do IBIT, lá dos Estados Unidos. O câmbio está travado, não está exposto ao câmbio e 100% do capital está protegido. Beleza, e tem aqui as datas, nananã, beleza. Eles colocam aqui mais algumas informações, rating, AAA, papapá. Legal, basicamente 24 meses para você ficar até o final, ou então a partir de 12 meses já consegue sair. Claro, quando você sai antes do prazo do vencimento desses ativos que tem um vencimento mais cravado, você corre o risco grande de pagar um spread de saída, tá? Isso acontece com os COIs, com CRIs, com CRAs, até mesmo com outros tipos de papel aí de renda fixa também. Então ficar um pouco esperto, você pode até sair mais cedo, o imposto vai ser um pouquinho pior, tá na tabela regressiva por enquanto. Provavelmente vai ter um spreadzinho de saída. O que provavelmente também vai ter? O seu like, sua inscrição aqui no canal. Se você fizer isso, vou te agradecer bastante e não te custa nada e você me ajuda demais, sério mesmo. Então, como é que funciona essa estratégia? Eles têm 3 cenários aqui, de acordo com o que o Bitcoin for fazer, e vai dar algum desses 3 resultados. Então, o primeiro cenário é se tiver alguma desvalorização, ou então o ativo ficar de lado, né, no 0 a 0, então o investidor recebe 100% do valor nominal aplicado inicialmente. Ó, capital protegido. Segundo cenário, se ocorrer a valorização do ativo acima de 0%, a remuneração aqui é dada pelo percentual da variação do ativo ali. Beleza. Ou seja, se subir, você ganha o percentual que subir. Ok. E o terceiro cenário, aqui no caso não está tão claro, tá? Mas o terceiro cenário basicamente é se ocorrer uma valorização tão grande que ultrapasse 50% de valorização ali do Bitcoin, então basicamente você tem um ganho limitado de 50% de valorização. Aqui está basicamente o desenho disso aqui, tá? Isso aqui é uma operação que o pessoal faz com opções, que é bem mais complexo do que parece, tá? Eu não vou ficar falando para vocês que essas coisas são simples, porque elas não são. Hoje em dia na internet é muito fácil você vender coisas ultra complexas como fáceis, né? Vender os conceitos, eu tô falando. Não tô nem vendendo, não é vender curso, não é isso. Tô vendendo ideias, né? Querendo ou não, quando você tá na internet, você tá vendendo ideias. Então isso aqui é muito mais complexo do que parece, mas basicamente aqui tem seu resultado. Você vai ficar em 0%. Se o ativo aqui ele se desvalorizar, né? Se ele ficar com um percentual de valorização menor do que quando você entrar, você vai ganhar a valorização do ativo, caso ele suba, né? Ele se valorize, ou então você vai ficar travado aqui em 50%, que é o máximo que essa operação vai te dar de retorno aqui, segundo a estratégia que eles estão montando. Isso aqui, de novo, estratégia com opções um pouquinho mais complexo do que parece. Eles colocam aqui essa tabela, alguns percentuais simulados aqui da variação do ativo. Basicamente aqui é o que está escrito já no desenho do gráfico. Eles falam um pouquinho sobre o ETF lá do IBIT, beleza? O preço histórico aqui do Bitcoin, aquela coisa toda. O tracking error, como o Bitcoin segue o próprio ETF e assim por diante. Além do material publicitário, o Bradesco aqui, junto com a Ágora, fez uma outra lâmina, né? Interessante, para os ETFs do Bradesco a gente não vê nada de material publicitário, mas aqui a gente vê bastante informação, bastante coisa mesmo, tudo com muita clareza aqui. Interessante. Eles se esforçaram para fazer aqui. Ficou muito bom. Então, basicamente, eles estão reforçando aí um pouquinho sobre a operação em si. Obviamente, eu não vou ficar falando os detalhes, tá? Você pode ler ou pesquisar se tiver realmente interesse nisso aqui.
pegar aqui os pontos mais relevantes, até porque isso aqui não é uma recomendação de investimentos de forma alguma, tá? Então, novamente, eles ressaltam aqui que você vai pegar 100% da alta com, no máximo, 50% de retorno. É um COI que não possui rentabilidade adicional e tem aqui um spread de distribuição de 1,5%. Bem baixo esse spread, considerando a história mais recente de outros COIs, tá? De diversas instituições. Eu já vi COI sendo distribuído aí com 4% de spread. Não foi tão recente assim, mas já vi então muito pior, né? 4%, isso é um absurdo. Mas ainda assim, aqui com 1,5%, na minha opinião, é um pouco alto. Até porque isso aqui é distribuição, muitas vezes tem outros custos e outras taxas embutidas na montagem da operação, no spread das opções, no spread do ETF, nas taxas do ETF, em algum tipo de taxa embutida no hedge cambial, porque não vai oscilar com o câmbio. Então tem que tomar um certo cuidado aqui em relação aos custos, para você não achar que é só botar o dinheiro e falar que está protegido. Aqui eles reforçam novamente aquelas informações que a gente já viu. E aqui eu coloquei então o gráfico do Bitcoin com esse retângulo, tá? Que magicamente ele está dando aqui 50% de alta no período total do vencimento da operação. Então eu peguei aqui mais ou menos, né, o período aqui que eles indicaram, agosto de 2025, opa, aqui, ó, até agosto de 2027. Peguei aqui basicamente uma aproximação, tá certo? E coloquei aqui então, em termos um pouquinho mais visuais, um retângulo, tá? Então ele está encerrando aqui embaixo, ó, em 16 de agosto de 27, praticamente naquela data lá. E basicamente aqui onde o preço está agora, 50% de alta representa aqui esse quadrado, tá bom? Basicamente aqui, né? Muda um pouquinho, mas é só para representar. O que acontece aqui, basicamente, nesse coin, né? Qual que é a ideia desse produto, dado aí os devidos cenários que eles falaram, né? Então, o que pode acontecer? Bom, se o preço ele cair aqui para baixo, você sabe lá Deus para onde, para qualquer lugar, você fica aparentemente com seu capital protegido. Então, depois de 2 anos, diz ali que você vai receber de volta o valor inicial que você aplicou, né? Então, o valor nominal, tá? Não é um valor corrigido pela inflação, não é um valor corrigido pelo CDI, não. É um valor, botei 100 mil, vou retirar 100 mil teoricamente, mas muito provavelmente vão ter ali alguns custos da distribuição, da administração, algumas taxinhas, tá? Mas teoricamente você vai ganhar quase tudo aí do seu capital de volta. Cenário 2 é se ele ficar dentro desse quadrado, né? Se ele ficar aqui em algum desses pontos, você vai receber o que ele der. Beleza. E se ele passar aqui do quadrado para cima, você vai ficar limitado aqui a 50% de valorização por conta lá daquela estrutura das opções, tá certo? Lembrando que nesse COI você não tem a exposição cambial, então tem que olhar aqui justamente o BTC-USD ou o IBIT, né? Peguei aqui um histórico mais longo só para ilustrar melhor, mas você não fica exposto aí à valorização do dólar frente ao real ou vice-versa. Não sei se você acha que isso é bom ou não. Pelo menos na minha opinião, quando a gente investe em criptoativos ou ativos que são globais, né? É importante você ter sim a relação ali com o dólar, tá? Eles são ativos precificados em dólar e isso tem impacto direto no nosso câmbio aqui do real. Mas enfim, é o que eles ofereceram. Você vai fazer as suas avaliações para ver se vai comprar ou não. Eu sempre reforço que o mais importante para o investidor é ter uma carteira inteligente para ele, de acordo com os objetivos, perfil de risco, porque isso vai te dar muito mais clareza e tranquilidade para durante os anos, durante a sua vida de investidor, você saber o que fazer sem ficar com dúvidas e sem ficar comprando coisas que estão fora do seu plano. E claro, se você quiser aprender a investir através de ETFs, para não precisar depender de COI, nem de assessoria convencional, você pode comprar aqui o Capital Certo, que é o nosso manual prático com 8 horinhas de treinamento, super direto ao ponto. A gente fala de renda fixa, renda variável, como encontrar e analisar os ETFs, uma série de bônus para fazer análise, mapas mentais, gestão de carteira, planilha de transição do seu estado atual para o desejado e assim por diante. Se está interessado, só clicar ali no primeiro link da descrição, no comentário fixado para mais informações. Então, o COI do Bitcoin é um produto bom, ruim? Qual que é o ponto disso aqui? Primeiro, eu não vou fazer uma crítica à gestora aqui, à Ágora, ao Bradesco ou a quem vende isso aqui. Acho que é um produto e as pessoas vão vender o que elas querem. Tá? Você não é obrigado a comprar nada. Então, falar mal só por falar mal, para entrar na onda de quem fica reclamando, acho muito básico e sem sentido. Agora, analisando a sua estratégia de investimentos como um todo. Vou pegar o meu caso, por exemplo. Eu vejo que o investidor, pessoa física, que é o meu caso, é o seu caso também, você vai se beneficiar muito mais de investimentos para médio e longo prazo através de estratégias passivas, adequadas ao seu perfil de risco e objetivo, e que te tomem o mínimo possível de tempo. Aqui o COI do Bitcoin e tantos outros COIs e tantas outras operações estruturadas é uma gestão ativa e efetivamente você está tradando o mercado. Então, para aquelas pessoas que falam mal de day trade, mas gostam de COI, você é um hipócrita. É a mesma coisa, só que muda o horizonte da operação.
Então, se você sabe muito bem o que você está fazendo, fazer as operações estruturadas e complexas pode ser que te dê um resultado muito bom, porque isso aqui é buscar ativamente ganhar dinheiro no mercado, não é investir, você está ativamente fazendo gestão financeira. É claro que você está terceirizando aqui para a gestora, ela vai fazer a operação lá do call spread, assim por diante, mas isso aqui efetivamente é trade. Então tem que tomar um certo cuidado, que se você não tem muita noção do que você está fazendo, aí você só vai ficar reclamando na internet porque se deu mal. Então esse é o primeiro ponto. Aqui você não está investindo para médio e longo prazo de forma passiva, estratégica. Você está ativamente tentando ganhar dinheiro do mercado e tirar dinheiro de banqueiro é muito difícil. Muito, muito mais difícil do que ciência de foguetes, né? Essa é uma frase em inglês, né? Rocket science. Cara, tirar dinheiro de banqueiro é a coisa mais difícil do mundo, tá? São os caras mais inteligentes do mundo. Então, se você acredita que essa operação ou se a sua inteligência é capaz de batê-los, lhe desejo boa sorte. Segundo ponto aqui a se considerar, é uma operação que está ali com o seu capital protegido, então eles falam realmente na questão ali de devolver ali o seu dinheiro inicial, sem aquelas correções todas. Deve ter alguma taxinha, tá? É muito difícil não ter taxa embutida, então tem que ter essa ciência. Então, por mais que tenha esse lado positivo de voltar para você o dinheiro que você investiu, ou praticamente tudo, ainda assim tem o custo da oportunidade que a gente fala. Então, se você não tem nenhuma variação, nenhuma oscilação, você deixou de ter 2 anos do CDI, por exemplo, que é a taxa livre de risco. Vamos dizer assim, é um dinheiro garantido. Se você investir, você vai ganhar, né? Você não vai perder, porque, né, CDI só sobe, né? Basicamente isso. Então, são pontos a considerar. Por outro lado, de fato, você pelo menos consegue fazer essa trava, vamos dizer assim, no topo do mercado. Por esse lado, é uma coisa boa. Vocês estão vendo que eu estou olhando para os dois lados, tá? Então, pelo menos você está travando aqui o seu capital praticamente na máxima histórica. Então, se o Bitcoin entra num bear market, corrige um monte, fica anos aqui para baixo, pelo menos você conseguiu uma trava em um preço muito bom. Essa de fato é uma operação mais interessante para ser feita em topos de mercado, né? Porque daí, vamos dizer assim, em termos bem simplificados, é mais difícil ele subir 300% no topo histórico aqui do que se ele estava já, enfim, né, se ele caiu um monte, né? Para ele subir 50% é muito mais fácil. Seguindo aqui a teoria da simplificação, tá? Ainda assim, 50% de oscilação, na minha opinião, para o Bitcoin é muito pouco. É muito, muito pouco. É muito normal o Bitcoin oscilar 50% para cima, para baixo, ainda mais num período de 2 anos. Então tem que levar isso em consideração. Primeiro, porque é um ativo extremamente volátil. Segundo, porque isso pode, provavelmente, vai limitar os seus ganhos se você rodar essa simulação em muitos cenários. Então, muitas vezes você está abrindo mão de um ganho de 100%, por exemplo, só para não ter a perda, que é o que a operação meio que está te prometendo. E essas operações muitas vezes têm esses custos embutidos, seja lá se é o spread de distribuição, outras taxas de administração, gestão, spread de saída, assim por diante. Fora que você não tem a liquidez tão tranquila assim de comprar e tirar o dinheiro assim que você deseja, vamos dizer assim, né? Você está preso ali por 12 meses e depois disso, ainda assim, pode ser que você tenha dificuldade de sair por conta dos spreads. Então a questão da liquidez, para mim, independente se é COI, se é CRI, CRA, para mim é uma coisa muito séria. Para mim, investimento tem que estar na mão do investidor o mais fácil possível, o mais líquido possível, D+1, D+2, D+3, beleza, mas nada muito burocrático, tá? Outro ponto aqui de atenção é que ele não tem aquela exposição ao dólar. Na minha opinião, isso é um ponto negativo, é porque a exposição ao dólar tende a ajudar na valorização, tende a ser bom aí para você. Claro que não é tão impactante assim quando a gente fala do Bitcoin, mas de certa forma é interessante por conta de ser um ativo global, não é um ativo brasileiro, não é uma ação brasileira. Então ele é precificado em dólares e você, né, querendo ou não, fica aí refém dessa variação toda, tá? E no final das contas, olhando tudo isso, eu acabo considerando que é muito mais eficiente você comprar simplesmente um ETF parecido com o IBIT ou tantos outros que a gente já tem, vários aqui no Brasil, que efetivamente se expor a essas operações que elas são extremamente complexas, muitas delas são caras e você vai estar muitas vezes se aventurando numa coisa de gestão ativa, tradando seu patrimônio, tradando seu capital, sem efetivamente entender todos os riscos e toda a gestão disso. Eu costumo sempre falar que a gente tem que investir naquilo que a gente consegue fazer de forma sustentável. Então, se você tem um perfil de investimentos e uma inteligência tão grande assim para fazer gestão ativa, então que você faça um planejamento para nos próximos 10 ou 20 anos trabalhar com essas operações e com essas opções praticamente sempre. Porque senão, a cada novo mês que passar, você vai pensar assim, pô, surgiu uma oportunidade, será que essa é boa? Aí você vai ter que sempre fazer as mesmas perguntas. Pô, será que eu compro? Será que eu não compro? Será que bom? Será que não é bom? Cara, no final das contas, é muito mais fácil ter um bom plano, uma boa carteira, fazer a gestão no médio e longo prazo de forma sustentável
que te tome pouco tempo por mês e que seja aqui adequado ao seu nível de perfil de risco. E na minha opinião, a maioria dos COIs, inclusive esse aqui, está trazendo aqui, sim, algumas coisas interessantes para os investidores, mas custos muito altos, baixa liquidez e, na maioria dos casos, desenquadrando aí do perfil de risco, pelo menos do que eu vejo das pessoas que eu conheço. Comenta pra mim o que você achou e se você ainda não conhece as 4 fases dos investidores, vou te recomendar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, tudo de bom. Muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.